Corta pra mim, meu filho! Que dia perfeito pra gente, Nação Azul. Vitória do Cruzeiro, 1-0 contra o Confiança, goleado no Mineirão, no retorno da torcida, na estreia do VAR, no dia em que o Cruzeiro pagou a dívida referente ao Denilson, que não mais pode, nos jogar pra Série C fora de campo. E vitória magra, cara, sobre o Confiança, com muita imposição dentro de campo, longe de ter sido uma partida brilhante do time. Só que, mais uma vez, uma partida muito consistente do time como um todo, né? O grupo se portando bem dentro de campo, não sofremos nada lá atrás e fomos cirúrgicos lá na frente. Na principal chance que o Cruzeiro criou no segundo tempo ali, numa jogada afunilada pelo meio para o Claudinho, que adiantou muita bola, foi parar nos pés do Wellington Nem, que sofreu o pênalti, bem marcado pelo juiz, e o Marcelo Moreno converteu com muita tranquilidade, entre aspas, porque na hora da cobrança de pênalti ali, Marcelo Moreno ficou olhando para a bola, ajeitou ela umas 3 vezes, foi e voltou, e eu sei lá, de longe eu senti que o Marcelo Moreno estava um pouco inseguro, mas na hora da cobrança ele deslocou o goleiro e facilmente converteu o pênalti para o Cruzeiro. Luxemburgo optou por manter o mesmo time da rodada passada contra o Náutico, né? Fábio, Norberto, Ramon, Brock, Pereira, Adriano, Giovani no meio campo, Bruno José de um lado, Dudu do outro, Rômulo também mais uma vez como segundo volante, Moreno no comando de ataque. Então é coerência, né, manter o time que venceu uma partida na seguinte, mas eu ainda acho que dá para fazer algumas alterações. O próprio Dudu às vezes demonstra ter uma qualidade ali, mas ao mesmo tempo ele cadencia muitos lances quando ele deveria ir para cima e tentar criar algo mais ofensivo e agressivo. A zaga do Cruzeiro segura, é verdade que o Confiança não ofereceu tanto perigo assim para o nosso sistema defensivo hoje, mas aí pode ser visto de duas formas: ou o nosso adversário foi incompetente, não teve criatividade para chegar ao ataque, ou o outro ponto de vista é que a nossa zaga esteve bem postada, o nosso sistema defensivo esteve bem, né? E é verdade que nos últimos jogos o Cruzeiro não tem passado aquela fome danada ali atrás. Em muitas partidas, principalmente sob o comando do Moza, nosso sistema defensivo sofria muito, tudo que ia ali entrava dentro do gol do Cruzeiro, e parece que essa consistência aos poucos tem vindo. Partida discreta do Ramon, partida discreta do Brock, o que é ótimo, sinal que eles não foram exigidos. Mas, o Brock não. Norberto vinha fazendo um jogo discreto também até o seu momento da lesão ali, assim como o Matheus Pereira, mas uma boa partida do Adriano, na minha opinião. Cara, demonstrando e deixando muito claro que ele deve ser sim o titular do meio-campo do Cruzeiro. Para mim, é o cara mais qualificado para jogar por ali, é o que tem marcação, é o que tem saída de bola, boa visão de jogo, ele reúne tudo isso em um só jogador. Então, hoje para mim é Adriano e mais 10 no time titular do Cruzeiro. Rômulo, partida discreta também até o momento que ele teve no meio-campo, na minha opinião. É grande verdade que desde o primeiro tempo ele foi deslocado para a lateral direita e continuou discreto, participando do jogo ali quando lhe convinha, indo mais suave até o meio-campo, campo de ataque. Principalmente no segundo tempo eu não achei que ele avançou tanto, muito por causa do que o Luxemburgo esboçou para o Cruzeiro dentro de campo. E ainda sobre o primeiro tempo, a gente teve hoje a estreia do VAR. E por que o VAR não foi consultado naqueles 2 lances dentro da área do Confiança, em possíveis pênaltis cometidos a favor do Cruzeiro, né? Um no Bruno José, que eu achei pênalti mesmo, ele foi puxado, deslocado, impedido de dar prosseguimento na jogada. Então, se o juiz não teve bola no saco para marcar o pênalti de imediato, o VAR tinha que ter chamado ele. Tanto é que a comentarista da Globo lá, do Sport TV, a Janete Mararcanjo, disse que foi pênalti não marcado. Então é impressionante como que mesmo tendo o VAR, o Cruzeiro consegue ser prejudicado. Segundo lance no Moreno, eu achei mais um lance circunstancial de jogo, um choque normal, eu não achei pênalti, apesar da comentarista ter achado, mas eu achei que seguiu o lance como deveria ter seguido. Mas no Bruno José eu achei que o mínimo que o VAR tinha que ter feito é ter chamado o juiz para ver o lance e aí ele fazer a reanálise
e aí marcar ou não marcar, mas pelo menos tinha que ser consultado. Segundo tempo, eu gostei das mexidas do Luxemburgo, foi pra cima, tirou o Matheus Pereira, não sei se porque não estava o agradando dentro de campo, ou se porque ele sentiu alguma coisa ali naquele choque que ele teve com o Serginho no campo de ataque, foi uma pancada na cabeça, pode ser que ele tenha ficado meio grogre a partir daquele momento, mas enfim, o Luxemburgo colocou o Felipe Augusto, e o time foi pra cima, cara, como deveria ir mesmo. Colocou o Claudinho também, que na minha opinião fez uma partida mais ou menos, apesar de ter participado diretamente no gol. E eu fiquei tentando entender qual que era o desenho tático do Cruzeiro dentro de campo. Porque às vezes a gente estava parecendo jogar num 3-5-2, com o Rômulo fechando a linha de 3 zagueiros ali, ao lado do Brock e do Ramon. E com isso o Felipe Augusto era o ala, e o Bruno José, aquele jogador que ocupava mais ou menos a mesma faixa de campo, mas vindo um pouco mais pelo meio. Tanto é que o Wellington Nem era o segundo atacante do Cruzeiro em muitos momentos ao lado do Marcelo Moreno. Tanto é que o Wellington Nem apareceu na direita, apareceu pelo meio, apareceu pela esquerda e em todos os setores do campo o Wellington Nem conseguiu ser bastante efetivo. Excelente partida do Wellington Nem, na minha opinião, um segundo tempo de ótimo nível, cara. Fazia tempo que eu não via um ponta do Cruzeiro ter tanta efetividade como o Wellington Nem teve hoje. Mesmo o Bruno José, naquelas partidas onde a gente já o elogiou tanto, mas eu achei que o Wellington Nem hoje acertou tudo, jogadas contundentes no ataque, sofrendo falta, indo pra cima, tendo sofrido pênalti, que foi o lance, o ponto nevrálgico, né, da partida. Então, que partida do Wellington Nem. Mas falando ainda sobre o desenho tático do Cruzeiro em campo, eu tive dificuldade em perceber como o Cruzeiro estava postado. Falei que em alguns momentos eu enxergava o time no 3-5-2, mas em outros momentos eu enxergava o time também num 4-3-3 e num 4-4-2. Teve alguns momentos da partida que eu vi o Bruno José fechando a primeira linha defensiva do Cruzeiro e o Felipe Augusto se portando mais à frente. Então, teve alguns momentos, poucos, mas teve uns 2 ou 3 momentos ali que eu vi o Bruno José sendo o lateral esquerdo do Cruzeiro, jogando mais atrás do Felipe Augusto, e aí eu não sei se isso foi instrução do Luxemburgo para eles alternarem ali em quem jogava mais na linha de frente ou na linha de trás. Às vezes o Bruno José aparecer pela ponta esquerda, às vezes um pouco mais pelo meio. E antes da entrada do Wellington Nem, eu achei que, não sei, eu achei que o Cruzeiro ficou desequilibrado no campo de ataque, mas não que isso tenha sido algo ruim. Mas eu achei que o Cruzeiro tinha como única alternativa de ataque a nossa ponta esquerda. Óbvio que tinha muitos jogadores rodando por ali, Bruno José, Felipe Augusto, Claudinho caindo por ali, Giovanni Piccolomo encostando também, e pelo lado direito a gente praticamente não tinha alternativa, porque estava todo mundo lá pela esquerda. Quando o Wellington Nem entrou, eu achei que aí a gente teve um pouco mais de repertório, conseguiu trazer o jogo pelo meio, pela direita, e aí eu acho que a gente teve uma efetividade maior. Mas ótimo segundo tempo do Cruzeiro, longe de ter sido uma partida brilhante, mas foi um Cruzeiro absoluto hoje dentro de campo. A gente não sofreu por Confiança, foram poucas as vezes em que o Confiança chegou no campo de ataque, levando algum perigo ao Cruzeiro. Eu acho que o lance de mais perigo foi mais no finalzinho do jogo ali, na última jogada, onde aquele carequinho do meio campo deles lá consegue dar um giro no meio campo, leva a bola e meio que da meia esquerda ali, ele cruza dentro da área a meia altura e o Thiago Reis não chega a tempo. Um lance que deu até frio na espinha, mas graças a Deus a bola acabou morrendo pela linha de fundo. Tivemos a participação do Marco Antônio na partida também, né? Ele entrou no lugar do Claudinho, que havia entrado no primeiro tempo, quando o Norberto saiu lesionado. Eu estava pedindo muito essa substituição, falei no grupo do WhatsApp de membros lá do canal, e o Luxemburgo a fez. O Marco Antônio fez muita coisa? Não, também estava num estágio do jogo ali onde ofensivamente o Cruzeiro não estava almejando tanta coisa a mais, e é onde ele pode realmente entregar e fazer a diferença, achando aquele passe, né, entre linhas e tudo mais, mas ainda assim ele participou do jogo, ajudou no sistema defensivo. Na hora do escanteio do Confiança ele estava grudado no Nirley ali para tentar atrapalhar o cabeceio,
dominou algumas bolas no meio campo e talvez o principal lance do Marco Antônio tenha sido aquele chute de fora da área, uma pedrada por sinal, né, com pouco espaço ali, ele conseguiu dar um chute forte no gol e o goleiro do Confiança fez uma boa defesa, gerando um escanteio para o Cruzeiro. Então foi bom, cara, ver a vontade com que o Marco Antônio entrou em campo, tendo a personalidade para chutar no gol. Então, finalmente, a gente viu o Marco Antônio tendo alguns minutos, poucos, mas pelo menos vimos, né? Coisa que muitos outros treinadores não foram capazes de dar a ele. Minutos para mostrar o seu futebol dentro de campo. Então, um dia perfeito para o Cruzeiro, pessoal. Sem qualquer observação, um dia perfeito para o Cruzeiro. Vitória à noite. Durante o dia, dívida do Denilson paga. Torcida de volta no estádio. O VAR na Série B, que com certeza, apesar que hoje o VAR não foi efetivo, com certeza vai entregar um pouco mais de justiça nessa competição, onde a arbitragem é tão ruim, tão amadora. Então, que dia, hein, cara? Que dia feliz para nós cruzeirenses. E agora o Luxemburgo invicto, né, cara? 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos no comando do Cruzeiro. E tomara que continue nessa pegada boa, positiva, para que o time possa evoluir cada vez mais. Próximo adversário agora é o CRB, no dia 29 de agosto, meu aniversário. Não espero nada menos do que uma vitória do Cruzeiro para poder servir como presente. Números do jogo aqui, rapidamente. O Cruzeiro teve 20 chutes no gol contra 4 do Confiança. Não, 20 chutes no geral contra 4 do Confiança. 6 foram no gol e o chute de Confiança apenas 1 foi no gol. 62% de posse de bola para o Cruzeiro, 38% para o Confiança. Precisão de passe 85% do Cruzeiro, 73% do Confiança. 18 faltas cometidas pelo Cruzeiro, 23% pelo Confiança. Nenhum cartão amarelo para a gente, 2 para o Confiança. E 13 escanteios para o Cruzeiro. Esse é um ponto que me chamou muita atenção. Muitos escanteios para o Cruzeiro e a gente não conseguindo ter aquele aproveitamento que nós víamos tendo, né, com o Léo Santos principalmente. Até teve uma cabeçada perigosa do Ramon em uma cobrança de escanteio pela direita cobrada pelo Rômulo. O Ramon chega inteiro na bola e cabeceia por cima do gol, passou muito perto, mas não acertou o alvo. Então, impressionante como que a gente perdeu o rendimento nos escanteios, né? A gente não tem sofrido lá atrás, mas a efetividade na frente tem deixado um pouco a desejar também, muito por causa da ausência do Léo Santos, que era a principal arma por ali. Enfim, que vitória boa, vamos ter aí uma noite agradável e um fim de semana muito bom com essa vitória do Cruzeiro na Série B, que era obrigação, né? Contra o Confiança, time fraco, sem treinador, abaixo de nós na tabela, o Cruzeiro jogando dentro de casa, retorno da torcida. Enfim, o resultado não poderia ser diferente, mas que bom que dessa vez o Cruzeiro não nos frustrou e fez o dever de casa. E agora nós estamos liberados para ter um belo e feliz final de semana. Use os comentários aí embaixo para deixar a sua opinião, o seu ponto de vista. Deixa o like também no vídeo aí, se inscreva no canal. Hoje o dia tá azul, o dia foi perfeito. Se for possível, se você tiver de bom humor também, dá um aplaudir no vídeo aí, manda uma moeda para nós, porque a vida é bela, pessoal. Então eu fico por aqui, ótima noite para todo mundo, forte abraço, é nóis, vamos que vamos!